Bem-vindos a mais uma história real. Sou Bela Ramos, sua contadora de histórias. No final, deixe seu like, siga o canal e ative o sininho para novas histórias. Eu destruí a vida do meu ex-namorado há mais de 20 anos e fiz questão de garantir que ela continuasse assim. Você já deve ter ouvido o ditado: a vingança é um prato que se come frio. Pois bem, prepare-se para uma história que combina traição, vingança e um toque de justiça poética, cuidadosamente servida ao longo de 2 décadas. Eu sou a protagonista dessa longa jornada e vou te contar como um simples término de relacionamento desencadeou uma série de acontecimentos inesperados, culminando na queda espetacular de um homem que acreditava estar acima de tudo e de todos. Se você acha que já ouviu histórias de vingança antes, espere até o fim, porque essa aqui é diferente. Tudo começou quando eu estava na faculdade, nos anos 90. Conheci Alex por meio de amigos em comum. Ele tinha 23 anos, era carismático, inteligente e parecia saber o que queria da vida. Já havia concluído a graduação e estava prestes a se mudar para o outro lado dos Estados Unidos para fazer um doutorado. Eu, por outro lado, estava me preparando para mudar de cidade com alguns amigos, para um lugar a apenas 1h30 de carro do destino dele. Parecia a obra do destino, 2 jovens com sonhos e planos, seguindo caminhos distantes, mas acabando próximos o bastante para um namoro dar certo. Alex tinha 2 irmãs e um irmão mais novo, todos adoráveis. Eu me aproximei deles rapidamente e logo me senti parte da família. Durante a semana, ele estudava e trabalhava como assistente de ensino. Eu, que já tinha um emprego, costumava visitá-lo nos fins de semana. Ele dividia uma casa simples com 2 colegas de curso. O dinheiro era curto, mas a diversão era constante. Saíamos para comer tacos baratos, assistíamos filmes e passávamos horas conversando. Alex criava e vendia pequenos animais exóticos, e como ele estudava ciências animais, cuidar de bichos fazia parte da rotina. Eu adorava isso. Achava fascinante o carinho e o cuidado que ele tinha com cada um deles. Nessas visitas, conheci Maria, esposa do orientador de Alex, uma mulher incrível, de cerca de 50 anos, que trabalhava na administração da universidade. Ela era uma daquelas pessoas que a gente gosta logo de cara, simpática, acolhedora e cheia de sabedoria. Almoçávamos juntas quando eu estava por lá, e ela se tornou uma grande amiga. Tudo parecia perfeito, até o dia em que Alex mostrou quem realmente era. Certo dia, depois de 2 anos de namoro, estávamos deitados na cama tranquilos quando ele me disse, sem rodeios, que estava preocupado com o fato de eu ter engordado um pouco, porque isso estava dificultando para ele se sentir atraído por mim. Ele não falou de saúde, de bem-estar, nada disso. Era puro egoísmo. Fiquei chocada com a falta de sensibilidade. Respirei fundo e respondi: talvez você devesse se preocupar em ter algo melhor do que biscoito e queijo para eu comer quando venho te visitar. Mesmo jovem, eu já sabia reconhecer quando alguém tentava me diminuir. Tinha engordado uns 4 ou 5 quilos desde o início do namoro, nada demais. Minhas roupas ainda serviam perfeitamente. O problema, percebi, nunca foi meu. Continuei calma e perguntei: e qual seria a sua solução para isso? Ele, frio, respondeu: acho que você deveria tentar emagrecer. Eu disse apenas: não vou fazer isso. E encarei. Ele tentou encerrar o assunto, dizendo que só queria ser sincero. Falei: tudo bem, obrigada. Me levantei, me vesti e fui dormir. No dia seguinte, voltei para casa como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, algo tinha mudado. 3 meses depois, ele me ligou e terminou tudo por telefone. Disse que o motivo era falta de compatibilidade intelectual, que eu não entendia de ciência e que ele precisava de alguém que falasse a mesma linguagem acadêmica que ele. Achei uma desculpa patética. Confrontei-o mais tarde e, após insistir, ele finalmente confessou que estava se envolvendo com uma de suas alunas, uma jovem de 19 anos chamada Megan. Ele, um homem de 26, professor dela. Fiquei furiosa. Minha colega de quarto ameaçou jogá-lo da varanda se ele não saísse, e ele foi embora correndo.
Depois que ele saiu, o choque virou riso. Percebi que ele vinha tentando me fazer terminar com ele há tempos, porque não tinha coragem de admitir a traição. E pior, tentava usar o meu corpo como desculpa. Nojo é pouco para definir o que senti. No dia seguinte, mandei e-mails para os colegas de casa dele, agradecendo pela amizade e explicando que havíamos terminado. Eles me contaram que já sabiam sobre Megan e que haviam pressionado Alex a confessar. Caso contrário, eles próprios fariam isso. Um deles, Greg, um cara gentil, engraçado e maduro, se ofereceu para me ajudar a buscar minhas coisas na casa. Ele percebeu que eu estava arrasada e sugeriu que eu passasse o fim de semana com ele. Saíssemos, bebêssemos e nos distraíssemos um pouco. Aceitei. No sábado à noite, voltamos à casa de Alex para pegar o que faltava. Ele e Megan estavam lá, assistindo TV. Eu estava de vestido curto, meio bêbada, rindo com Greg. Passamos a noite no quarto dele e fizemos questão de rir alto, exagerar, deixar claro que estávamos nos divertindo. No dia seguinte, quando Alex me viu tomando café calmamente, comentou de forma grosseira que eu não precisava agir como uma prostituta na frente dele. Eu dei um sorriso, mordi meu pãozinho e respondi: "Aproveita as minhas sobras." E fui embora. Mas aquilo não era nada perto do que viria. Eu tinha tirado várias fotos dos animais de Alex, incluindo espécies ilegais e uma que estava em risco de extinção. Ele cuidava desses bichos sem a documentação necessária a algo muito sério. Então, entrei em contato com o órgão estadual de fiscalização ambiental e denunciei. Também contei tudo para Maria, a esposa do orientador. Ela ficou furiosa e prometeu levar o caso à universidade. Poucas semanas depois, Greg me ligou, eufórico, dizendo que agentes ambientais estavam na casa de Alex recolhendo os animais. Megan tentou protegê-lo, mas acabou confirmando que tudo era dele. O caso virou um escândalo. Alex perdeu todos os animais, foi multado em $15.000 e ainda teve de devolver uma bolsa de pesquisa de quase 10 mil. O pior, perdeu o cargo de assistente e foi obrigado a deixar o doutorado. Sua reputação, antes de gênio promissor, desmoronou. Enquanto isso, eu segui em frente. Terminei meu mestrado, consegui um bom emprego e descobri uma vocação: ajudar cientistas e médicos a traduzirem o conhecimento técnico para o público. Viajei, fiz palestras, conheci pessoas incríveis. Minha vida floresceu. Anos depois, soube que Alex e Megan se casaram e tiveram 2 filhos. Ela abandonou a ciência e virou contadora. Ele tentou voltar à área acadêmica, mas nunca recuperou o prestígio. A ironia da vida é que, depois de tudo, nossas trajetórias se cruzaram novamente. Cerca de 20 anos depois, fui convidada para dar uma palestra em uma grande universidade. No final da apresentação, enquanto conversava com os alunos, ouvi uma voz familiar atrás de mim. Faz muito tempo que não nos vemos. Virei e lá estava Alex, praticamente o mesmo, apenas com mais rugas e menos brilho nos olhos. Fingindo confusão, respondi: "Desculpe, nós já nos conhecemos?" Ele tentou rir e disse: "Sou eu, Alex." Fingi surpresa e disse: "Ah, claro, acho que te apaguei da memória." E segui adiante. Mais tarde, soube pelos professores que ele estava ali para uma entrevista de emprego. Quando mencionei casualmente que ele havia sido demitido no passado por se envolver com uma aluna, os olhares ao redor da mesa se cruzaram. Eles agradeceram pela informação e disseram que iriam verificar os fatos. Dias depois, Maria, agora aposentada, mas ainda conectada à universidade, me ligou dizendo que haviam encontrado o registro completo do escândalo de Alex. O passado dele finalmente o alcançara. E foi assim que o destino se encarregou de fazer justiça, com um toque de ironia. Eu não precisei mentir, nem fazer nada de errado, apenas mostrar a verdade às pessoas certas. Aprendi que, às vezes, o universo só precisa de um empurrãozinho para colocar as coisas no lugar. Se eu puder deixar uma mensagem para qualquer mulher que esteja lendo isso, é a seguinte: se alguém que deveria te amar
tenta te diminuir, criticar seu corpo ou sua aparência, o problema está nele, não em você. Tenha coragem de se afastar e seguir em frente. A vida sempre encontra uma forma de devolver para quem nos faz mal, às vezes, com um sabor delicioso de vingança. E você, ouvinte, teria coragem de se vingar desta forma? Comente se faria a mesma coisa nesta situação, pois eu particularmente fiquei em dúvida.